Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Essa é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso em saúde mental para equipes multiprofissionais. Então, queremos falar aqui de como funciona o CAPS AD3, ou seja, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas de nível 3. Informação importantíssima, tanto para quem trabalha em saúde mental pura, como em dependência química, como nos dois, ou tem desejo de trabalhar, ou ainda já trabalha, mas quer tornar-se um especialista. Porque nós temos como missão, então, formar profissionais altamente qualificados para prestar a melhor assistência preventiva, interventiva, de reabilitação possível, da maneira mais rápida, eficiente, econômica, através de conhecimentos altamente qualificados. Então esta é a nossa missão e nós vamos contribuir. E aqui nós temos que lembrar a portaria, então, de número 130 de 2012, em que ela coloca algumas especificidades, características, como sempre em saúde mental e independência química, existem aspectos controversos, discutíveis, muitos pontos não são consensuais, mesmo entre os profissionais de saúde e menos ainda desses com profissionais de outras áreas, como por exemplo do direito. Então, essa portaria coloca como sendo uma proposta de serviço aberto, de base comunitária e territorial. São características muito marcantes, ou seja, visa atender o paciente na sua região de moradia, trabalho e vínculos familiares, pessoais e de trabalho. Assim como também não tem como finalidade fazer um tratamento contra a vontade do paciente. Até existem modelos assistenciais que colocam essa proposta, que não é o caso desta. E a atenção a pessoas também com necessidades, obviamente, se é um CAPS AD, de álcool e drogas, de pessoas que têm problemas em relação ao consumo, em relação a uso abusivo e dependência de álcool e drogas. Que trata-se de uma população, mesmo sendo dependência química, um capítulo da saúde mental, fez muito bem o gestor de criar, através dessa portaria, o conceito, a possibilidade das especificidades do CAPS AD3. Por quê? Porque, mesmo tendo comorbidade entre transtorno bipolar, dependência de maconha, transtorno de personalidade, dependência de cocaína, transtorno de personalidade anancástica e transtorno obsessivo compulsivo, mesmo tendo e mais dependência de álcool, mesmo tendo essas condições comórbidas, a proposta de um ambiente voltado às especificidades da dependência química são altamente pertinentes. Outra, então, é o funcionamento 24 horas, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriado. Porque uma das máximas para assistência em dependência química é termos serviços em tempo integral disponíveis. Porque a melhor hora para começar a tratar uma pessoa com os problemas relacionados ao uso, abuso, dependência de álcool e drogas é a hora que ele quer, é a hora que esse indivíduo se disponibiliza. É o momento que essa pessoa mostra-se com a vontade e a disposição para, pelo menos, falar desta condição. E é a referência de cuidado tanto aos pacientes como também de seus familiares. Nessa perspectiva de CAPS, precisamos ter alguns conceitos, princípios muito consolidados. Um é a característica territorialista, a segunda, de bastante liberdade ao atendimento de acordo com as características singulares do indivíduo, e isso complementado, então, por uma individualização do tratamento numa assistência multiprofissional. E que possa ter contato com os familiares, contato com a rede pessoal de relacionamentos, trabalhos, vínculos, de característica biológica, ou seja, genética ou não, e que essa pessoa tenha a possibilidade de usufruir da melhor assistência. Não há necessidade de agendamento prévio, ou seja, muitos e muitos sistemas de saúde, para alguém que se interessa em tratar, precisa entrar numa fila, fazer cadastro, triagem. Uma característica muito importante do CAPS AD3 é que ele tem disponibilidade em tempo integral, não precisa de agendamento. Poucos são as especialidades
poucas são as áreas de saúde que chegaram a esse nível de evolução no Brasil. Ou seja, felizmente que existe o CAPS AD3 com essa característica de disponibilidade permanente para assistência e infelizmente que muitas, talvez a maioria das áreas, ainda não tenham evoluído a esse ponto. E não há necessidade de agendamento prévio e em necessidade de avaliação médica no momento e o CAPS não dispuser, ele encaminha para a rede, porque o CAPS AD3 precisa, assim como o sistema de saúde mental, estar integrados na RAPS, na Rede de Assistência Psicossocial. Enfim, ou se tem o profissional médico para a atuação nas demandas que exijam um nível de urgência e emergência, ou esse CAPS AD3 vai estar muito bem vinculado na RAPS para prestar esse serviço de maneira o mais breve possível. Então, o CAPS AD3, nós precisamos lembrar outras informações. Uma delas é que ele recebe também os pacientes oriundos de outras unidades, em um sistema RAPS funcionante que, felizmente, vem crescendo no Brasil ano a ano, ainda que com uma velocidade menor do que aquela que nós desejávamos, mas, felizmente, tem prosperado. E tem um projeto terapêutico singular, algo fundamental lá para a sua entrevista de trabalho, do processo seletivo, no concurso, que esse projeto terapêutico vai ser organizado, discutido por uma equipe, tendo a oportunidade do paciente participar ativamente, assim como também dos seus familiares opinarem, participarem, assim como também de outros profissionais de saúde, de unidades diferentes daquela, terem a sua participação. E mais, agente comunitário de saúde, outros vínculos não familiares, cônjuge, companheiro e companheira, enfim, profissionais dos equipamentos de serviço social, equipamentos sociais, enfim, a proposta do CAPS AD3, ela é riquíssima e que abarca todas as possibilidades de contribuição para a saúde desse paciente com dependência química. E é isso que nós precisamos no nosso curso de pós-graduação. Além de transferirmos conhecimentos técnicos, ou seja, muito atualizados, tanto da parte clínica como legislação, também de relacionamentos, porque de nada adianta o profissional ter o domínio intelectual dos conhecimentos e não ter esse estímulo, essa supervisão, esse incentivo do uso adequado do conhecimento. E acesso ao acolhimento noturno, ou seja, muitos e muitos pacientes, eles vão ter a primeira disponibilidade, a primeira intenção de tratamento ao longo da noite. E ainda promover, o CAPS tem a proposta de promover a inserção, proteção e suporte aos grupos de usuários em todas suas demandas, além de físicas, psíquicas, familiares, sociais, de direitos a acessos a oportunidades sociais previstas na legislação. E sempre o atendimento é na perspectiva multiprofissional, de modo que vários profissionais vão convergir seus conhecimentos em prol de um indivíduo. Eu acho isso muito interessante. São muitos profissionais para compor um projeto terapêutico individual, de acordo com as características muito pessoais e das necessidades daquela pessoa, respeitando o seu direito de opinião, ainda em algumas condições de ter sintomas psicóticos menos graves. E temos aqui também os profissionais de referência para cada usuário. Esse é um outro avanço que o CAPS AD3 traz. Mesmo que o paciente esteja sendo cuidado por uma equipe multi, para cada um desses pacientes vai ter um gerente de caso, vai ter o profissional de referência que aquele paciente vai procurar em casos de intercorrências, recaídas, condições mais urgentes. Então, o gerente de caso ou a possibilidade de termos aí o profissional da equipe referência para cada um dos casos, isso traz agilidade na assistência. E a adequada oferta de serviços às necessidades dos usuários. Então, os usuários, eles podem se beneficiar aí grandemente de várias oportunidades que a equipe vai trazer. Ou seja, a equipe precisa ter uma condição, isso também nós discutimos bastante com os nossos alunos, precisa ter supervisão de modo a não ter a influência do profissional influenciando
nas decisões e na qualidade do atendimento do paciente. Porque mesmo que tenhamos a melhor infraestrutura física, com profissionais mais competentes possíveis e disponíveis, às vezes a ansiedade do paciente, do profissional, em trazer um resultado muito imediato para o paciente, faz com que ele tenha menos adesão. Ou seja, respeitar o tempo de cada um dos pacientes é também um aprimoramento que nós incentivamos para os nossos especializandos e especialistas. Temos ainda a informação sobre políticas públicas, ou seja, a necessidade de ter uma sintonia sobre as políticas públicas em relação a questões de vacina, em relação à questão de prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, políticas de controle de hipertensão, diabetes, enfim. É muito importante que o CAPS AD3 esteja em comunicação de rede com todos esses serviços de saúde. E orientando pelos princípios da redução de danos também. Para os pacientes que não têm disponibilidade para o tratamento da dependência química, objetivando a abstinência total, que sejam acolhidos na perspectiva da redução de danos como um passo sempre privilegiando, objetivando chegar ao nível de abstinência plena. Então, esta mini aula, ela procura dar características, ensinamentos, informações que possam fazer com que haja um manejo melhor, especialmente dos pacientes com comorbidade, que apresentam dependência mais transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada mais dependência de maconha, insônia mais dependência de álcool. Então, o manejo da comorbidade é também exaustivamente discutido nas nossas aulas, porque esses pacientes requerem uma atuação mais intensiva, obviamente, por serem mais complexos. E além disso, esses pacientes muitas vezes vão precisar de internação integral em enfermarias de dependência química e saúde mental em hospitais gerais. Isso é importante, especialmente quando tem necessidade de exames laboratoriais, exames de imagem, que geralmente ainda não estão disponíveis no CAPS AD3. Realizações de apoio, então, matricial, em equipes sempre em rede. E mais essa articulação com os sistemas de urgência. Porque, às vezes, acolhe-se um paciente que horas depois desenvolve, em função da gravidade da dependência de álcool, sintomas de abstinência, com náusea, vômito, diarreia, aumento da temperatura, aumento da pressão arterial, até convulsão, queda, enfim. Essa possibilidade de encaminhamento rápido para serviço de urgência e emergência é muito importante. E a articulação também com o Sistema Único de Assistência Social. Enfim, dificilmente nós vamos conseguir trabalhar dependência química, mesmo com a ampliação de recursos do CAPS AD3, sem a necessidade de incluir também o relacionamento com rede de atenção social. Dessa maneira, então, falamos aí desta grande evolução do sistema de saúde no SUS, e da nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, nós vamos estudar, discutir, ensaiar, simular várias e várias demandas que podem ser resolvidas no CAPS. E dessa pós-graduação em saúde mental, nossa equipe tem muito orgulho de dizer que já temos vários anos de parceria com a Unip, com centenas de profissionais atuando em várias e várias frentes de trabalho de saúde mental, desde a privada, a pública, a filantrópica, das organizações sociais, com alta resolutividade. Temos a satisfação, falamos de boca cheia, que os nossos professores têm algo especial, ou seja, além de altamente atualizados com as últimas informações da aula que vão ministrar, eles também têm o domínio da prática, ou seja, são profissionais que, além de ministrarem aula, são assistentes sociais que atuam em equipamentos sociais de saúde. Nós temos enfermeiros que gerenciam equipes no CAPS, NAPS. Nós temos terapeutas ocupacionais de serviços de reabilitação em serviços de saúde. Nós temos médicos psiquiatras que atuam no seu consultório particular, psicólogos
com alta experiência em avaliação neuropsicológica, enfim, nós trazemos profissionais altamente competentes como docentes e como profissionais atuantes no dia a dia. E que todos eles, todos nós, né, muito apaixonados por darmos aulas, trazemos casos clínicos da nossa prática que são discutidos na perspectiva multiprofissional, incentivando na sala de aula a participação ativa dos profissionais que já recebem correção imediata. Então essa é a nossa pós-graduação. E para cumprir a nossa missão de formar profissionais altamente qualificados em saúde mental, temos aqui a disponibilidade, a facilidade dos pagamentos, ou seja, há descontos para ex-alunos da Unip, há descontos para profissionais que atuam em empresas conveniadas e, muito importante, mesmo o curso tem duração de 12 meses, ele pode ser pago em até 18 parcelas, o que faz com que o investimento seja altamente facilitado e por isso que vários e vários dos nossos alunos, ainda durante o curso, já têm um primeiro emprego ou mudam de trabalho para melhor remuneração, que passam a participar de processos seletivos mais competitivos e em vantagem de sucesso, e além daqueles que, em função dos conhecimentos que vão sendo adquiridos a cada encontro, são convidados para atividades de coordenadoria, chefia, enfim. Temos muita gente aí, muitos alunos altamente capacitados, demonstrando isso no mercado de trabalho e o melhor de tudo, trazendo alta resolutividade para os pacientes. Tem um link aqui abaixo do seu vídeo, onde vocês poderão ter acesso a muitas informações pedagógicas, financeiras, administrativas dos nossos cursos. Queremos muito facilitar a sua compreensão, queremos muito facilitar a sua inscrição, a sua matrícula, de modo a chegar no curso com menos dúvidas possíveis. Por isso que eu disponibilizo como coordenador do curso o meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br. Também podem falar diretamente comigo pelo celular 11 99622 8835, tanto por mensagem WhatsApp, texto, por MSN. Também podem falar comigo por telefone. Pode ligar, terei o maior prazer em atendê-lo. A nossa equipe também disponibiliza o e-mail cursos@vidamental.com.br, onde nós, com muito prazer, vamos enviar lá links de aulas, vídeos, de algumas dos trabalhos de conclusão de cursos nossos maravilhosos que os nossos alunos desenvolvem, que nós damos um amplo suporte também na confecção do trabalho de conclusão de curso e mais. Se você quer falar diretamente com o NIP, telefone de todo o Brasil para o telefone 0800 010 9000. Se você mora na Grande São Paulo, também pode ligar no telefone fixo 011 2166 1066. Desta maneira, muito obrigado por ter assistido essa mini aula até agora. Ela faz parte de uma amostra do que nós vamos ensiná-los em um nível muito maior do que esse aqui, deixando-a o mais preparado possível para ter uma atuação profissional que vá muito além das suas expectativas, muito mais além do que a expectativa do próprio mercado. Venha fazer o nosso curso, nós estamos esperando com braços abertos para um forte abraço lá na nossa pós-graduação da Unip. Muito obrigado e estamos à sua inteira disposição.